meu Deus, agora me fugiu a coisa do... Oh, meu Deus. Que... Deus, seu Deus? Se Deus existe... Tá com você. Deus não existe, na sua opinião. Por quê? De novo? É a parte 2 do mesmo debate, então segue aí. Bom, como a gente tinha comentado ontem, né? Então acho que é bom fazer uma retrospectiva, né? Pra quem não viu o programa de ontem, fazer uma retrospectiva, né? A gente comentou sobre, como se fala, primeiro as cosmovisões de cada um, né? Então, no caso, eu falei que eu coloco a hipótese de Deus no fim da fila das possibilidades de explicação, não sei o quê, pela simples questão de preferir fazer uma explicação material. Não é nem de gostar mais ou gostar menos da hipótese, é só por uma questão de trabalho mesmo, porque a gente usualmente trabalha com a questão material com tudo na nossa vida, né? Então, por exemplo, se você vai ver sei lá, é como eu tinha falado, ontem não deu tempo de usar esse exemplo, não gosto de usar exemplo de ciência forense, né? Que a ciência forense também é uma ciência histórica. É uma ciência histórica de coisas que aconteceram há pouco tempo, mas ainda é, né? Porque você não volta no tempo pra saber quem matou, quem não matou. Você vai usar evidências, né, daquilo que aconteceu. E geralmente você vai preferir as explicações, né, tipo, mais críveis, né? Então, por exemplo, apareceu alguém, atirou, não sei o que, lá. A explicação de que veio um alienígena, chegou e trucidou a pessoa, voltou, não sei o que, geralmente é a última, vai pro fim da fila, tal, não sei o que. Hipóteses como milagres, por exemplo, até, né, vocês acreditam em milagres, a raridade deles é uma característica bem significativa deles, né? Então é uma hipótese que você vai colocar pro fim da fila, porque, né, a probabilidade dela acontecer é muito baixa, né? Então eu coloco a possibilidade de Deus como uma das últimas, por causa dessa questão de metodologia de trabalho. Eu vou usar a metodologia de trabalho baseada nas evidências materiais, né, que é, até onde me consta, as únicas que a gente tem. Depois, né, obviamente, nada impede as pessoas de acreditarem, como o professor Tasso bem lembrou ontem, né, boa parte dos cientistas acredita no transcendente, né, seja tendo uma religião específica, sendo acreditar em Deus sem uma filiação, mas possui aí uma crença e separa uma coisa da outra, usa a ciência material para fazer os estudos que possui e tem o seu objeto de fé, alguma coisa assim, na sua vida pessoal, né? Isso não é um impeditivo de você trabalhar com ciência, etc. Por um acaso... Eita, derrubei o negócio. Fica tranquilo, eu pego lá. Fui mexer, derrubei. Né? Por um acaso, eu sou ateu, uma boa parcela das pessoas no meio científico são ateias também, né? Uma porcentagem muito maior do que na população em geral, mas ainda assim... Né, menos do que os que não tenho nenhuma tabela de IBGE, mas eu posso afirmar assim com razoável segurança de que é menos do que 50%, né? A maior parte ainda, né, uma parcela maior acredita em Deus ou, enfim, divindade, alguma coisa assim. E então não há um impeditivo, né, de fazer uma separação, como eu falo, eu por acaso sou ateu, porque eu estico esse tipo de pensamento também para minhas questões pessoais. Então eu também estico esse pensamento de que, na prática, eu não vou levar em conta uma hipótese que eu não considero que eu não acredito que seja verdadeira. Se eu vou quebrar a cara depois, aí são outros 500, mas a princípio eu acredito que seja verdadeira, mas nada impede. Então é aquela coisa, eu não afirmo que Deus existe ou não, porque eu não tenho como saber se ele existe ou não, eu só não acredito no que me foi apresentado. Eu acredito que é mais plausível que isso tenha sido um processo histórico da humanidade, que seja uma consequência do entendimento do cérebro, né, e todas essas questões aí que a gente tem, do que seja realmente uma ação transcendente no mundo e todas essas coisas. Mas é o meu posicionamento. Mas isso não é necessariamente derivado do fato de eu ser um cientista, porque, de fato, boa parte dos cientistas não vê problema algum em conciliar a fé, né? Então, por exemplo, eu trouxe minha cópia do meu livro, né, fazer um merchanzinho aqui, o Darwin Sem Frescura, meu livro que a gente fala sobre a ideia evolutiva com uma pegada bem brasileira e bem atualizada, né? Apesar desse livro ser de 2019, então ele já está um pouco desatualizado. Vou abrir o pacote aqui, depois o pastor dá uma olhada. Muito obrigado. E em que o meu coautor, né, o Reinaldo Lopes, que é jornalista da Folha, ele é um católico apostólico romano praticante, né? Então, mostrando que não houve aí uma incongruência, né, entre religião e ciência. Muito bonita a capa, por sinal. Ganhou o prêmio. A capa ganhou o prêmio. Muito bonita mesmo. O conteúdo não, mas a capa O conteúdo foi premiado. Não, mas não. A capa tá bom. Não, foi indicado ao Jabuti, ficou entre os 5, mas no fim das contas... A capa ganhou, e isso importa. Isso importa. Eu coloquei 4 minutos, ele passou um pouquinho, Tassos, então você sente a vontade de passar um pouquinho também. Solta aí, Tassos. Deus existe porque... Vamos lá. Eu achei bastante interessante a menção do professor Pirula à ciência forense, como um exemplo da prática científica. E é interessante que a ciência forense, ela, embora se debruce sobre a materialidade das coisas, ela tem por intuito a busca de uma causa inteligente. A ciência forense é exatamente um exemplo de se debruçar sobre a materialidade, mas ter por objetivo buscar a causa inteligente. Se encontrar um morto na rua, a tendência é achar que aquele morto não foi necessariamente fruto de uma causa natural, mas uma causa inteligente que ocasionou aquela morte.
Então, é exatamente isso que o cristianismo propõe, que nós nos debruçamos sobre a materialidade, mas que isso não anula a causa inteligente desta materialidade. E outro debate eu disse aqui, se você olhar para o motor do carro Ford, por exemplo, você pode ver a mecânica que funciona aquele carro, mas isso não é um indício de que o criador do carro não exista. Eu citei aqui como Henry Ford não existisse. Da mesma forma, a forma do universo funcionar de acordo com as leis da ciência não quer dizer que Deus não exista, pelo contrário, indica que há um padrão de inteligência que o universo se comporta de acordo com ele e, portanto, há uma causa inteligente por trás disso tudo. Agora, eu queria trazer aqui, no tempo que me resta, alguns argumentos importantes de evidências para a existência de Deus. A existência de Deus, você tem vários tipos de argumentos que nos fazem entender que a hipótese da existência de Deus é a mais plausível de todas. Por exemplo, nós temos o argumento da origem do universo, o argumento cosmológico. É um argumento importante. Se a causa do universo criou o universo a partir do nada, ela tem de ser, portanto, imaterial, não espacial, atemporal, porque a matéria e o espaço e o tempo foram criados juntamente com o universo. E se ela é imaterial, um sinônimo de material é espacial, se é não espacial, um sinônimo de imaterial é espiritual, um sinônimo de não espacial é infinito, um sinônimo de atemporal é a capacidade de ver o futuro que livremente nós decidimos. Se as leis da natureza começam a existir com a criação do universo, essa causa não pode ser natural. Ela tem de ser, portanto, sobrenatural. Criar o universo a partir do nada exige um poder incrível e, portanto, essa causa é extremamente poderosa. O universo não é estruturado de qualquer forma para que a vida exista. Nós temos 122 características que são milimetricamente sintonizadas para que a vida seja possível. A probabilidade disso acontecer por acaso é de 1 chance em 10 elevado a 138. Então, pensar que isso é por acaso é, de fato, uma fé em algo irracional. Fora esse argumento cosmológico, nós temos o argumento ontológico, o argumento da moralidade, o argumento da complexidade da origem da vida, nós temos o argumento da confiabilidade das escrituras, o argumento de Jesus Cristo, pelo que alega ser diferentemente do que os outros líderes de outras religiões alegam. Então, é um conjunto de construção argumentativa que nos faz entender que a hipótese mais provável para explicar o mundo é Deus. A materialidade, ela é incapaz de fazer isso. Se nós fragmentarmos a realidade para a menor partícula que encontrarmos, lá na partícula não tem uma explicação da sua própria existência. Não tem uma explicação da sua própria existência. Então, o universo material não se explica a si mesmo. É necessário que haja algo que dê sentido a tudo que está posto no universo, na vida e no tudo mais o que existe. Então, é por isso que, imagino eu, tenho a convicção de que a hipótese mais plausível para a explicação do mundo é a hipótese da existência de Deus. E vou adiante. Não apenas Deus. Temos também como concluir com argumentos racionais que esse Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou criacionista bíblico, entendo que esse Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, revelado plenamente na pessoa de Jesus Cristo, porque nós temos argumentos para isso. E para dizer que é Jesus Cristo e o cristianismo, esse argumento passa pela confiabilidade impressionante das escrituras, que mesmo um ateu, a meu sentir, tem de entender que aquele livro é o livro mais confiável que existe já escrito na antiguidade. Então, no caso, vai ter que falar um por um, porque eu não vou conseguir argumentar todos eles ao mesmo tempo. Mas, no que diz respeito aos argumentos para a existência de Deus que você falou, é o William Lane Craig, né? Tem muita coisa dele, né? Que eu já vi as apresentações dele. Não, com certeza não é só dele, mas é porque eu já vi esses argumentos vindo do Lane Craig. Enfim, para começar, no que diz respeito à ciência forense, de ter procurado uma causa inteligente, no caso, eu até concordo, né? Caso foi inteligente ou não, porque às vezes pode ter sido uma causa natural, ou um acidente, só que é uma causa inteligente material. Ainda é uma questão material. A entidade inteligente é composta por partículas, por átomos, por moléculas, tal, não sei o que, ainda é uma causa material, né? No caso, um ser humano ou, às vezes, até a própria pessoa, né? Que tirou a própria vida. Argumentos, no caso, para a existência de Deus, o argumento cosmológico, né? Sobre a questão da criação do mundo ou do universo, tal, não sei o que. Para começar, eu não gosto muito do termo criação do universo, porque parte do pressuposto de que ele foi criado e não necessariamente ele foi criado. O surgimento do universo, ou o início do universo, aí pode ser. Como entra muito na área da física, não é muito a parte que eu conheço, né? Já li algumas coisas sobre isso, mas a matemática do negócio mesmo eu não vou saber, né? Eu sei que o pessoal que trabalha com a origem do universo enche essas mesas aqui, tudo de cálculo aqui, e faz todas as probabilidades e coisas assim, né? Tanto que, por exemplo, essa questão da probabilidade que aí você entrou um pouco nas 22 características meio que para a origem da vida, né? Que aí a gente já 122. Que aí a gente já entra mais para uma questão que foge um pouco da origem do universo, aí entra um pouquinho mais na minha área, né? E eu diria que
quando você dá tempo suficiente e área suficiente e número suficiente, as coisas podem ser possíveis, né? Esse 1 elevado a 138, 1 vezes 10 elevado a 138 que você falou, né? Quando você vai ver, isso daqui não é nem a quantidade de planetas que existe na nossa galáxia, que dirá na quantidade de outras galáxias. Então, 10 a 22. Então, quando você coloca quando você coloca números grandes e possibilidades grandes, né? Uma hora cai ali, né? Uma questão de probabilidade, né? Qual a probabilidade de você jogar o dado, cair tantas vezes e 6 vezes, cair o número 6 tantas vezes, não sei o quê. Depende de quantas vezes você jogar o dado, né? E aí, quanto mais você joga, quanto mais possibilidades você tem, maior, né? Então, a possibilidade de existir um planeta que está orbitando ao redor de um Sol, que tem o tamanho certo, na distância certa, não sei o quê, com um satélite do tamanho tal, não sei o quê, é baixa, porém, dado um número gigantesco de não sei quantas milhões de estrelas só numa galáxia, são outras milhões de galáxias envolvidas, cada uma com milhões de estrelas. Quando você faz esse tipo de coisa, aí a probabilidade de ter uma é uma. É falar, mas por que justo nós? Porque é onde a gente tá. Se tem vida em outro planeta, aí eles vão falar, é justo nós, porque eles não sabem que a gente existe. Então, tipo, meio que quando você tá dentro do ônibus, né, você parte do pressuposto de que é o ônibus que tá em movimento, que parece, para nós que estamos dentro do ônibus, que quem tá em movimento é a paisagem, né? Então é uma questão de ponto de vista, né? Quem tá do lado de fora sabe que quem tá em movimento é o ônibus. Bom, acho que foram os 3 minutos, né? Interessante que nós concordamos no fato de que a ciência busca causas, sejam elas naturais ou inteligentes. Parece que concordamos aí, não é? Ótimo, certo. Isso é uma coisa muito importante. E segundo, a sua objeção é importantíssima. Porque, de fato, se a probabilidade não fosse absurdamente pequena, nós poderíamos argumentar que nós, de qualquer maneira, estamos nela. Mas a questão é que há um princípio na estatística e probabilidade que uma chance em 10 elevado a 50 é probabilidade zero, portanto, impossível. A ciência diz isso. Então, uma chance em 10 a 50, para a ciência, para a matemática, é probabilidade zero. Então, uma chance em 10 elevado a 51 seria 10 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 52 seria 100 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 53 seria 1000 vezes impossível. 54, 10 mil vezes impossível. 55, 100 mil vezes impossível. Onde é que eu chegarei na quantidade de impossibilidades quando eu disser uma chance em 10 elevado a 138? É por este argumento da ciência que não há tempo suficiente para garantir que uma probabilidade tão ínfima aconteça por acaso. Do contrário, se fosse uma probabilidade pequena, de fato, um tempo suficiente seria capaz de resolvê-la. Mas como a probabilidade é tão ínfima, e é ínfima mesmo, é uma chance em 10 a 138. Você tem uma ideia? O número de átomos do universo é estimado em 10 a 70. Nós estamos falando de uma chance em 10 a 138. E a matemática diz que 10 a 50, uma chance em 10 a 50 já é impossível. Então é por isso que eu afasto esse contra-argumento importante que você colocou, porque eu acho que ele só funciona se a probabilidade fosse muito menor. Para uma probabilidade que é um sem número de vezes impossível, esse argumento não tem relevância, a meu sentir, embora seja um argumento muito importante. Fora isso, do universo. E nós, na origem do universo, nós vemos também, conforme eu disse, que esse Deus tem uma característica específica. O universo surgiu. É verdade, mas isso na literatura científica é algo que só acontece em meados do século passado. Se você pegar toda a história da humanidade, desde da Grécia até o idealismo alemão, nenhum livro fala que o universo surgiu. O único livro que falava que o universo surgiu era a Bíblia, os livros de Moisés, principalmente no seu primeiro verso, Gênesis 1:1, que em hebraico é Bereshit 1:1, que dizia, no princípio Deus criou os céus e a terra, com o uso do verbo criar, que é a tradução do verbo bara, que traz a ideia do creatio ex nihilo, criação a partir do nada. Então essa tese do universo surgir é algo que está nas escrituras há mais de 3 dezenas de séculos e na ciência apenas em meados do século passado. Então o Big Bang é a rendição da ciência à teologia. Até um tempo atrás, eu não sei, é porque nós estudamos, porque o Brasil ainda tem esse delay, né, do que acontece na comunidade científica, demora para chegar aqui como regra, mas a ciência ensinava até pouco tempo atrás que o universo era eterno, na verdade. Pirula, seus 3 minutos. O que eu aprendi na escola é que o universo era infinito, mas não necessariamente eterno. Mas só que é 9 planetas também. Mas no sistema solar. Mas a questão do que diz respeito a esse lance do número elevado a 10 elevado a 138, a gente tem que levar uma coisa também em conta, porque eu não sei qual foi a estatística que foi feita para criar esse número aqui de 10 elevado a 138. 122 características. Qual é a chance de, por acaso, nós atendermos 122 características? Tudo bem. Não, a questão é a seguinte, se uma característica deriva da outra, ou seja, se, dada uma determinada característica, as outras têm uma maior probabilidade de acontecer, aí você já diminui absurdamente esse número, né? Então, se você pega todas as características sozinhas, isoladas, você faz essa probabilidade, aí, de fato, os números vão aumentando diretamente. Agora, se você coloca que uma característica deriva da outra, e aí isso restringe, então a coisa começa a diminuir bastante a probabilidade. Então, por exemplo, se eu taco o dado 100 vezes... Acho que o tempo se reduz a outra. Se reduz, exatamente. Então, se eu taco o dado 100 vezes, aleatoriamente, só isso daí, aí beleza. Aí
aí a chance de acertar é muito pequena. Agora, se por um acaso eu chego e falo assim, ó, se o primeiro dado der 1, então o número 6 passa a contar em 2 dos lados dos outros dados, entendeu? Por exemplo, então aí você já reduz a probabilidade, não sei o quê. Se o segundo dado, aí se os outros dados derem 6, e aí você já tem uma probabilidade muito maior deles darem 6, porque tem 2 lados com o número 6, com 6 bolinhas, aí você tem uma outra derivação. Então, por exemplo, aí a gente pode depois entrar naquele argumento sobre as leis do universo, etc, etc. Mas dadas essas leis, né, e já que a gente está falando de origem da vida e não necessariamente de origem do universo, dadas as leis que existem no universo, se uma faz com que a outra aconteça, então a gente pode diminuir absurdamente a quantidade dessas probabilidades. Então, por exemplo, precisa de água líquida, precisa de uma distância X do Sol, precisa de não sei o quê. Se a distância X do Sol e o tamanho da estrela do Sol, que já é, sei lá, tem não sei quantos milhões de sóis do mesmo tamanho, etc, etc. Se a distância X, que não precisa ser necessariamente a que a gente tem, mas tem que estar próxima da que a gente tem, permite água líquida, então, a partir desse momento, você já começa a derivar que uma já depende da outra. Tipo, uma automaticamente vai acontecer junto com a outra. Então, dessas 130 características, talvez a gente possa juntar 2, talvez possa juntar 3, talvez uma derivada, caso uma aconteça, as outras 3 acontecem automaticamente. Então, aí uma coisa vai juntando da outra. Então, aí esse número ele acaba reduzindo, né, de alguma forma, né? E aí esse 10 elevado a 138, às vezes, pode ser até 10 elevado, né? Se você vai, dada a quarta condição ou a quinta condição, às vezes esse número pode diminuir aritmeticamente até o ponto de chegar, sei lá, 10 a 40. 10 a 30. E aí a coisa vai ficando cada vez mais encurtada. Entendeu? Mais uma vez, uma objeção muito inteligente, mas o problema é que não é assim. Essas características não são redutíveis. E para lhe dar um exemplo, nós temos, por exemplo, a Terra e Marte, que passaram a maioria das características juntas, mas a Terra tem campo magnético e Marte não tem. Então você tem características que são absolutamente independentes, essas 122, que dão uma chance em 10 elevado a 138. Então é algo brutal, impressionante. Não é qualquer coisa. Mesmo se fosse o que não é nem de perto 10 a 50, uma chance de 10 a 50 seria inimaginável. É um número brutal, o número de átomos do universo, não é de São Paulo, do Brasil, do universo, e o universo realmente é impressionante, é muito grande. Se você sair de uma estrela para a próxima estrela, e há tantas estrelas no Sol quanto grãos de areia na Terra, nas praias da Terra, se você sair de uma estrela para a próxima estrela, você chegará lá pela velocidade normal de uma nave espacial 201.405 anos depois. Tempinho. É, um tempinho. Não dá pra passar as férias na próxima estrela. É brutal. E a probabilidade disso acontecer é 1 a 138, mas se você diminuir, mesmo a sua proposta de 10 a 50, é impossível. É algo muito brutal. E é tanto assim que nós vemos, podemos entrar, se quiser passar por uma área mais da sua área de biologia, a origem da vida. A origem da vida também é um fator tão absurdo que a biologia, se é da área, patina em explicar isso. Depois que os métodos de esterilização foram descobertos, como pasteurização, não houve mais essa história de origem espontânea da vida, porque não há vida simples. Nós sabemos, se nós pegarmos um organismo unicelular, que é uma ameba, nós temos trilhões de células, né? Eu estou dizendo, o pastor César, que está tentando diminuir essa quantidade. Eu e ele temos mais células que o peru está na quantidade certa de células. Mas digo, assim, não quero decepcionar ninguém, mas você não reduz a quantidade de células. Elas vão continuar. Você pode desinchar elas, deixar elas mais vazias, mas uma vez que aumentou, ficou. As nossas são maiores. Então. Uma vez que aumentou, ficou. Você pode fazer remoção cirúrgica, mas aí de uma vez amputação de células, né? Amputação de células. Então, nós temos aí, na ordem de trilhões de células, uma ameba, você pegar com unicelular, a complexidade de vida de uma ameba é impressionante. Você pega o maior laboratório na face da Terra, coloca uma ameba no tubo de ensaio, fura a ameba, ela não é reconstituída novamente. A equipe não consegue. E se conseguir, só provará que é necessário muita inteligência e controle da experiência para que isso seja possível. Então, não só o universo é estruturado de forma tão brutal, não só a ciência se rende à Bíblia com a teoria do Big Bang, mas também a origem da vida é um elemento que a ciência patina. Tende a entender que há uma mente inteligente por trás. Do contrário, você conceber que uma ameba que só no seu DNA tem informação equivalente a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica ter aparecido por acaso, é necessário nesse caso, professor Pirula, a meu sentir, com todo o respeito que o senhor merece, é necessário mais fé do que a fé do cristão. Depois a gente pode voltar para a questão da origem do universo e todos os outros argumentos que tem, mas já que tocamos na origem da vida, então vamos falar um pouquinho, né? Curiosamente, porque saiu um artigo extremamente interessante que, por azar, ainda não tive tempo de ler, porque se eu tivesse tempo de ler, ele está separado lá, está com a aba aberta no meu computador já, justamente, porque então eu não estou afiado ainda no que diz respeito a esse artigo. Mas, enfim, tem várias linhas de pesquisa hoje, né? Sei lá, tem centenas de cientistas que trabalham com essa questão da origem química da vida e como que ela pode ter se desenvolvido, e algumas agora que estão desenvolvendo umas coisas bem interessantes, né? Nos últimos 10 anos, mais ou menos.
menos, tá? E, então, por exemplo, o professor Tassos comentou aí sobre a questão da ameba, né? A ameba já é um exemplo de uma célula muito complexa, porque já é eucariota e tal, não sei o que lá. Se você for pegar, por exemplo, uma bactéria que é procarionte, aí você já diminui o nível de complexidade absurdamente, né? Até na questão de tamanho, numa questão de estruturas internas, né? A bactéria não tem organela, não tem essas coisas todas, assim, só os ribossomos lá que fazem as atividades, que ainda assim já é uma coisa bastante complexa, mas diminui bastante aí a complexidade, né? A ameba já é uma célula grande, uma célula que, dependendo da espécie de ameba, ela pode ficar até macroscópica. Então, agora, quando você pega a questão das bactérias, né, que estão um pouco mais próximas do que poderia ser a primeira célula que aconteceu, etc., né, parte do que esse artigo está falando é que você criou o que existia na época foi um tipo de ecossistema em que você tinha algumas partículas que hoje a gente considera como vírus, né? E aí os vírus podem estar vivos ou não, que é uma capa proteica com material genético dentro, basicamente isso, né? O vírus não tem nada muito mais complicado que isso, e é por isso que os vírus atualmente eles vivem só de uma questão parasitária. Mas isso não impede os vírus de existir anteriormente, né? Eles poderiam, não é uma coisa muito complicada de existir, a única questão é que aí eles não iam parasitar ninguém, então não há a reprodutibilidade desses vírus, né? A partir do momento que você tem, e existe hoje, né, propostas de como que isso pode ter acontecido, também é a mesma coisa, né? A probabilidade é muito grande quando você coloca elementos isoladamente, mas quando você começa a ver, por exemplo, a formação de uma membrana lipoproteica. A formação de membrana lipoproteica, ela acontece espontaneamente, porque existem essas moléculas na água, em vários lugares, e especialmente em regiões de temperatura mais alta no oceano, e aí você coloca ali fossas termais, alguma coisa assim, onde há atividade do subsolo, e aí lá você consegue ter a geração espontânea dela, porque essas moléculas estão ali disponíveis, você tem uma ponta hidrofóbica, uma ponta hidrofílica, então quando se forma, é meio que natural que a membrana vai se fechar, porque a parte hidrofílica não gosta de água, aí ela vai virar pro lado de dentro, isola, faz aquilo. Aí para você ter uma membrana dupla, né, uma molécula gruda a parte hidrofílica, a parte hidrofóbica no caso, né, a parte que não gosta de água, uma na outra, e a parte hidrofílica fica virada para fora. Então, tendo essa membrana dupla que se forma espontaneamente quando você coloca as moléculas ali, você tem um ambiente em que você tem água dentro, água fora, e você pode passar de um lado para o outro, dependendo do tipo de molécula. Então, o material genético deve ter surgido no primeiro momento fora, né, de qualquer membrana, tá, não sei o que, solto ali na água, e depois houve aí essa junção. Como aí entra muito na parte da química, né, aí foge um pouquinho da minha área também, porque a parte da química não é uma coisa tão simples assim. Mas só para mostrar e fazer só umas atualizações do negócio ali, né? Legal. Mas não é curioso que nenhum grupo de cientistas consegue reconstituir uma vida, coloca uma vida num tubo de ensaio e aí fura a ameba e não consegue reconstituir? Não é curioso que todas as tentativas de explicação da vida exigem um controle da experiência, um ambiente muito específico, inteligência por trás? Então a origem da vida é um argumento muito forte, porque não há vida simples. Mesmo do ponto de vista químico, menor da biologia, a reunião dos aminoácidos para formarem proteínas com formatos específicos, como elas vão atuar no futuro, me chama muita atenção, porque as proteínas são como ferramentas, uma caixa de ferramentas com formatos específicos que elas irão ser, os formatos são dados pela função que ela irá desempenhar no futuro. Então existe muita complexidade e muita inteligência na vida. Então eu acho um argumento muito forte também para o entendimento de que há uma causa inteligente por trás. E como se não bastar só esse argumento, há também argumentos poderosos, como um argumento até que é muito importante e delicado de ser tratado num ambiente cristão, que é o argumento da moralidade. Esse é um argumento muito forte, muito interessante, não é? C.S. Lewis, ele era ateu e o argumento dele era esse: como é que eu posso ser crente num ambiente num mundo em que há tanto mal e sofrimento? Aí ele pensou, peraí, com que eu estou comparando a injustiça e a maldade desse mundo? Um homem não sabe que uma linha é torta, a não ser que tenha a ideia de uma linha reta. Então foi da constatação da injustiça e da maldade do mundo que ele concluiu, C.S. Lewis, que era um escritor... Os Contos de Nárnia. Autor das Crônicas de Nárnia, é um professor de literatura medieval. Ele concluiu, peraí, com o que eu estou comparando a maldade e a injustiça desse mundo? O homem não sabe se uma linha é torta, a não ser que haja uma linha reta. A partir daí, ele concluiu que é necessário que haja uma fonte objetiva de moralidade. E, portanto, essa fonte é Deus. Então, o argumento da moralidade também, que é um argumento de difícil tratamento, também aponta para a existência de Deus. Só para demonstrar como há diversos argumentos. O outro argumento que há é da confiabilidade das Escrituras, sobre o qual eu poderia me debruçar com maior pormenorização no próximo tempo que eu tiver. Mas nós iremos ver que as Escrituras são, diferentemente de qualquer outro livro escrito na Antiguidade, mais confiáveis do que qualquer um outro. Elas se expõem, como nós vimos, Lucas 3, 1 e 2, dá uma data específica, que é o ano 29 depois de Cristo. Você tem uma quantidade de cópias que nós iremos ver logo mais, que é impressionante comparado com qualquer umas outras. Então, até mesmo as Escrituras gozam de características únicas, singulares, peculiares, diferente de qualquer outra obra produzida na Antiguidade. É mais um argumento muito forte para a singularidade do cristianismo. Ok, Pirula. Vamos lá.
Enfim, só responder, vou tentar falar 1 minuto para cada coisa aqui. Sobre a questão da origem da vida, que até hoje nenhum cientista conseguiu recriar a vida em laboratório e tal, não sei o quê. Posso falar uma coisa aí, ó, testemunho de fé aqui. Para mim, isso vai acontecer nos próximos anos. Eu acredito que do jeito que as pesquisas estão, em poucos anos os cientistas vão conseguir gerar um ambiente, né? Ou seja, joga os ingredientes ali, gera o ambiente necessário, uma simulação, né? Que é isso que a gente faz em ciências, faz os modelos, tal, não sei o quê. E vai aparecer. No começo vão tentar fazer com computação, porque é mais fácil, né? Mais simples, e depois vão conseguir transferir para questão laboratorial, né? Experimental. Isso daí é o que eu acredito lendo os artigos mais recentes e falando, cara, tá quase lá. Mas aí, então, entramos na área da fé também, porque o meu achismo é futurologia, então não vou me esticar mais nisso daí. Para mim, eu acho que esse assunto aqui já falamos o que consigo. No que diz respeito ao argumento da moralidade, dentro do meu entendimento, tá? Porque aí a gente também sai da área da ciência, entra na área da filosofia, porque a moralidade já é uma coisa que não entra tanto assim. Mas algumas coisas a ciência pode colaborar. Ela pode não bater martelo, mas ela pode colaborar. No que diz respeito à moralidade. Dentro do nosso entendimento, inclusive até no livro tem algumas, digamos assim, algumas pinceladas sobre isso, né? A moralidade, ela pode ser construída por várias questões. Por exemplo, vamos pegar os mais simples dos mandamentos aqui. Não matarás, não roubarás. A gente concorda que, se você tem um indivíduo na sociedade que está matando outros indivíduos ali dentro, ele está gerando um certo tipo de instabilidade, de insegurança numa comunidade. A gente sabe que, se você começa a roubar itens pessoais, uma coisa assim, a gente está imaginando uma sociedade de caçadores-coletores, uma coisa assim, né, em que já tem ali um certo sentido dessa moralidade. Você coloca ali roubar ou digamos assim, subtrair esses itens de outras pessoas, você também está gerando uma quebra de confiança ali daquelas pessoas, e você não pode confiar naquele sujeito, porque aquele sujeito vai lá e está roubando coisas dos outros, etc. Então, essas coisas me parecem meio óbvias até de surgirem, né, porque se você tira esses elementos aí, pelo menos desse tipo de coisa, começa a ficar uma coisa insustentável ali e a comunidade passa a se dissipar, passa a se dissolver e não consegue se manter. O exemplo que a gente pode dar da biologia em relação a isso, né, é que outras espécies apresentam certos tipos de comportamento que vão nesse encontro também. Então, por exemplo, vou pegar só para colocar, né, nos bichos mais parecidos que a gente tem, né, que vamos pegar para grandes primatas. Se você for ver a Sociedade de Chimpanzés, e tem um excelente documentário colocado hoje, até onde eu tinha visto na Netflix, que é o Império dos Chimpanzés, que é uma coisa extraordinária, eu recomendo que todo mundo assista aquele lá. Eu sei que tem gente que não gosta de macaco, fica com a aflição de ver macaco, mas é um documentário que vale muito a pena ser visto, são 4 episódios apenas, tá, do Império dos Chimpanzés. É intolerável a morte de alguém do grupo. Que um elemento do grupo mate outro do grupo. Né? E no caso eles não têm propriedade privada para terem roubo, essas coisas assim, mas no que diz respeito à comida, também, né, dependendo do tipo de coisa, pegar as coisas de comida, e é punido com expulsão do grupo, ou até pode acontecer casos de execução também, que já foram documentados. Então, você vê que a moralidade ela pode estar vinculada aí com a própria funcionalidade de uma comunidade, de uma população. Beleza, tá. Vamos lá. Achei bastante interessante, o professor disse assim, eu creio, né, no sentido científico, talvez, que a comunidade científica chegará um momento em que conseguirá, com muita pesquisa, criar a vida. Se isso acontecer, o que provará? Que é necessário muita inteligência por trás e controle do ambiente para que a vida venha a existir. É isso. É a fé na necessidade de inteligência para que a vida seja possível. Por acaso, é impossível. Quanto à moralidade, antes do advento do cristianismo, havia brutalidade. A cruz era o outdoor de Roma para mostrar o seu poder, matando aqueles que eles não queriam. Foi Jesus de Nazaré que fez a maior transformação de símbolo já registrada na história da humanidade. A cruz, que era instrumento de tortura e morte, passou a ser instrumento de esperança e vida, graças ao que Jesus de Nazaré fez. Então, o não matarás é presente no livro cristão. Não é algo que está na história da humanidade. Antes era brutalidade. Brutalidade, um matando os outros. Era o poder, a imposição da força. Jesus de Nazaré que transforma tudo isso. Então, o cristianismo é responsável por essa base moral que, sendo cristão ou ateu, todos temos, que construiu a civilização ocidental. Foi graças ao cristianismo que a civilização mais importante, mais livre e mais condizente com a natureza humana existiu. O nosso valor intrínseco decorre de Gênesis 1:27. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Do contrário, se não fosse isso, nós valeríamos pelo que teríamos ou pelo que pudéssemos fazer. Não, nosso valor é intrínseco, é real, é independente do que temos ou fazemos, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Foi essa versão que criou todas as teorias de direito natural. Toda a civilização ocidental que protege o ser humano decorre disso daí. E como se não bastasse isso, nós temos, conforme eu havia dito, uma construção na literatura
nas escrituras, que é única, né? São 66 livros escritos por cerca de 40 autores num período de 15 séculos. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo, num período, como eu falei, de 15 séculos, com autores totalmente diversos. E quando nós analisamos, professor, as escrituras, de maneira muito criteriosa, cética mesmo, repetindo, usando a metodologia pirrônica de Pirro de Élides, né? De Skeptos, que é aquele que investiga, para todas as aparentes contradições, nós encontramos respostas. Nós encontramos respostas. Então, isso não se revela em nenhum outro livro da Antiguidade, nem da história da humanidade. Isso também é algo único das escrituras, que também aponta para um caráter sobrenatural na construção desse texto. Quem? Pirula. Bom, vamos lá. Também, vou tentar ser rápido aqui. No que diz respeito aos estudos sobre a origem da vida, né, no que diz respeito a é necessário uma inteligência para poder criar a vida, de novo, eu gostaria de salientar aqui que a origem química da vida, também, novamente, muitos dos pesquisadores que estudam a origem química da vida têm sua fé, né? Não estamos falando aqui de um grupo de ateus maldosos fazendo, eu vou conseguir provar. Não é isso daí. Tem vários que têm ali a sua fé e não sei o que, alguns são cristãos, inclusive, de igrejas específicas e tal, não sei o que, mas eles trabalham ali com a origem química da vida. Mas quando você vai fazer um modelo, uma modelagem, o que eu estou falando é uma simulação de como as coisas poderiam acontecer sem a gente precisar interferir. Então, quando você faz uma simulação, e aí não tem jeito, você precisa fazer uma simulação, a gente está fazendo ciência, a gente precisa de alguém para poder cuidar. Mas a gente está simulando como teria sido a atmosfera, o ambiente, o oceano, a composição química daquela época e como as coisas poderiam ter surgido sem a interferência. Mas ainda para fazer a simulação você precisa ter algum tipo de inteligência. A gente parte do pressuposto que naquela época, né, as estruturas ali, as moléculas estavam ali presentes para fazer para que isso pudesse acontecer. Aí depois a gente pode entrar na questão das leis da física, do surgimento das leis e tal, não sei o quê, porque aí entra de novo na origem do universo e não necessariamente na origem da vida. Dadas as leis do universo, a origem da vida parece algo que, apesar de improvável, é possível. Mas vamos lá, vamos voltar para a questão do argumento da moralidade. Que se existia brutalidade antes do cristianismo. Assim, pelo pouco que eu sei de história, eu acho que isso é uma pouca simplificação. Quando você vai olhar, por exemplo, bom, para começar aqui essa questão do não matarás, você tem no Velho Testamento judaico, né? Então é prévio ao cristianismo. Você pode argumentar que era o não matarás outros judeus, mas se você fosse de outros povos não tinha problema, mas de qualquer maneira tinha um não matarás. Você tinha um não matarás no Império Egípcio. Você tem nos livros de leis lá do Império Egípcio, você tem o não matarás também. E no que diz respeito, por exemplo, a uma coisa que hoje nós não queremos que siga, que é o Código de Hammurabi, né? Que é o olho por olho, dente por dente, né? Se todo mundo fizer assim, acaba todo mundo cego e tal, aquela coisa, e banguela. Né? Mas no que diz respeito ao Código de Hammurabi, o pessoal também faz uma comparação com o que havia antes. E o Código de Hammurabi, ele deu uma controlada também na barbárie que existia antes, né? Hoje, para nós, é um código incompleto, porque nós evoluímos como sociedade, mas naquela época aquilo foi uma evolução em relação ao que tinha de pior ainda antes. Eu não vou negar, aliás, é um aspecto que eu acho que é muito claro quando se lê a Bíblia, e para mim é interessante, porque eu conheço vários cristãos que parecem ignorar esse tipo de coisa, que é o inerente pacifismo de Jesus. É extraordinário o princípio de não agressão que Jesus tem ali, é muito, muito claro, né? Não há como questionar isso daí, né? Tipo, daí a outra face, né? Desapego a bens materiais, aquela coisa, eu não vou lembrar agora as palavras certas, mas se alguém lhe pede a capa de atúnica, a capa de atúnica, tal, não sei o quê. Então, tipo, olha, bens materiais não estão aqui, não é aquilo que vai te fazer feliz. Então, esses para mim são os dois princípios mais claros do Evangelho, que eu acho que são os melhores. E eu, particularmente, até concordo com Jesus nisso daí. Eu acho que são princípios interessantes. Agora, a parte sobrenatural são outros 500, mas enfim. Agora, então isso realmente é uma coisa muito extraordinária. O que não quer dizer que durante toda a história do cristianismo não possam ter subvertido isso daí. E com justificativas de alguns versículos bíblicos que eu imagino que o professor Tasso vai dizer que foram mal interpretados ou foram pensados de maneira aleatória para justificar alguma atrocidade. Mas vale lembrar que existem algumas coisas que é possível, né? Tem um livro que chama Mística da Guerra, que foi escrito pelo Dag Tessori, que é um pesquisador que até onde eu tinha visto ele é ortodoxo russo, mas é um livro muito bom que ele fala que apesar da Bíblia ser extremamente pacifista, é possível, né? Afinal de contas, tudo é possível, né? É possível você interpretar ela de maneira violenta, caso você queira, a meu ver, de um jeito desonesto, mas é possível que isso aconteça. Beleza. Então, eu nem preciso ir tão longe, que eu achei interessante que as pessoas com as quais eu debato, a unanimidade elogia demais Jesus Cristo. Mesmo ateus, elogio. Como agora. Esse é sintoma de uma honestidade. Agora, eu só preciso lembrar que o nome cristianismo vem de Cristo. Nós não podemos julgar uma visão de mundo pelo desvio que se faz dela. A igreja, em alguns momentos, não apenas foi má, como foi terrível. Mas em desvios da igreja, com base no que dizem as Escrituras e no exemplo e na pessoa de Jesus Cristo. Você poderia imaginar os desvios que você está pensando na pessoa de Jesus Cristo, em sua vida? Não. Então isso não é cristianismo. Então cristianismo é o que está na pessoa de Jesus Cristo, que é o completude das Escrituras. Quanto ao judaísmo, o que está no judaísmo está
no cristianismo. O livro sagrado dos judeus, que é a Tanar, é exatamente o Antigo Testamento. Esse livro foi fechado no Concílio de Jamnia, no ano 90 depois de Cristo. Então Jesus não diz, eu vim para abolir o judaísmo, não vim para abolir o Antigo Testamento, eu vim para cumprir a lei. Então, o não matarás o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus está tanto na questão do judaísmo quanto na questão do cristianismo. Não há uma ruptura entre cristianismo e judaísmo, só para explicar essa distinção. Quer fazer um intervalo agora? Não, você ainda tem 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Depois porque eu vi a mensagem e pensei que, enquanto, no que diz respeito às escrituras, voltando às escrituras, né? Nós temos, Pirula, como cópias do Novo Testamento, 5.686 cópias, escritas em grego no Antigo Testamento. Isso é um texto que foi combatido pelo Estado. Diocleciano, no ano 303 depois de Cristo, determinou que todas as cópias fossem encontradas, destruídas e os cristãos mortos. O segundo lugar nisso é a Ilíada, de Homero, que é um livro importantíssimo, né, para a civilização grega, que foi a civilização mais inteligente que já viveu sobre a Terra, com 643 cópias. Abaixo disso, nós temos o Diálogo de Platão, com base em 10 cópias, Tácitos, Suetônios, Joséfos, com base em pouquíssimas cópias. O que eu quero dizer com isso? Que não só o livro é impressionante, mas a quantidade de cópias do Novo Testamento atesta o fato de que o livro que nós lemos hoje é exatamente o que foi escrito lá atrás. Portanto, não só o que a Bíblia diz é impressionante pela sua exposição e verificação, conforme nós vimos no debate de ontem, mas também não tem como se argumentar que esse texto foi mudado no transcorrer do tempo, porque temos muitas cópias em nossas mãos. Aliás, se alguém alterar uma cópia, haverá 5.685 cópias apontando a alteração. É tão impressionante, César, que se todo o Novo Testamento for destruído, nós conseguiríamos reconstituí-lo, à exceção de 11 versos, unicamente pelo que a literatura dos pais da igreja escreveu. Então, é um livro único. Isso é uma coisa que qualquer que seja a visão de mundo do pesquisador, ele tem que se deparar com essas assertivas e dizer, não há nada na história da humanidade, nem de perto, comparável com as Escrituras. Vamos lá, Pirula, volto com você aí, a bola está no seu campo de novo. Vamos lá. Eu não sou especialista em literatura bíblica, tenho meu interesse, já li bastante sobre isso, tal, não sei o quê, acompanho alguns historiadores que trabalham com essa área, então não vou me arriscar aqui a fazer nenhuma declaração definitiva ou alguma coisa assim, tenho mais curiosidades e alguns questionamentos com relação àquilo que foi dito pelo professor Tassos aí, que eu tenho algumas questões assim. Pois bem, no que diz respeito a essa questão do número de cópias do Novo Testamento, como que o ateu explica? Como que o ateu pode explicar dessa forma? Para começar, é uma ideia muito bem construída, né? Não quer dizer, agora, uma ideia muito bem construída e muito, como eu posso dizer? Eu vou falar uma palavra, coisa assim, acalentadora, digamos assim, por ser esse tipo de ideia, né? Faz sentido que faça sucesso. A gente estava falando de um ambiente que estava extremamente complicado de se manter, né? Lá na época do Império Romano, apesar dos romanos trazerem muitos benefícios aos lugares em que eles dominavam, era uma dominação, então vem com todas as suas mazelas e todos os problemas. Eles deixavam os líderes locais lá, não sei o quê, então naquela época lá de Jesus tinha lá a família do Herodes lá, que era a dinastia deles lá, que era os reis lá, mas tinha aquele problema deles acreditarem num Deus único, então ficava, né, e a divindade do imperador romano, tal, não sei o que, tinha aquela discussão. Então, os cristãos realmente eram um ótimo bode expiatório para ser perseguido, né? E ainda assim foram perseguidos, eu acho que de maneira realmente muito efetiva, pelo Diocleciano, e teve mais um ou outro lá, eu não lembro agora qual foi, se foi o Nero, alguma coisa assim, que teve uma perseguição maior. Os outros, né, alguns foram até bastante tolerantes, alguns meio que não ligaram, outros fizeram umas perseguições muito mais leves, até porque tinha alguns cristãos até que se ofereciam em martírio, né, até onde eu soubesse, e depois até o Império Romano foi convertido ao cristianismo, né, e aí passou até a forçar as pessoas a serem cristãs, né? Teve muitas conversões forçadas, povos que foram invadidos e que tiveram que se converter ao cristianismo, porque aí passou também aquela questão da força do império, né? Então aí até o Vaticano como herança disso daí, desse período da conversão do Império Romano, né? Mas com relação ao número de cópias do Novo Testamento, eu imagino que uma ideia que tenha esse tipo de força e que a novidade, eu imagino que seja a questão da palavra escrita ter tanta relevância no povo, e menos a tradição oral, né?
Então você estava vindo de uma questão mais intelectualizada, de uma região que já estava muito helenizada, né? Aquela região ali do Crescente Fértil, do Levante. Aquela região do Levante já estava bastante helenizada, né? Porque você tinha tido a parte do Alexandre Magno e toda aquela questão que veio antes do Império Romano. Então faz sentido que até os próprios escritos gregos, alguma coisa assim, tenha tido ali algum contato e tal. Me impressionou o número da Odisseia ter tanta cópia, porque a Odisseia não é um livro com essas características. A Odisseia não é um livro que tem aquela questão da A Ilíada. Foi a Ilíada. A Ilíada de Homero. Da Ilíada de Homero, é verdade. Que tenha tanta replicabilidade, porque não há essa questão. No caso de um livro religioso como a Bíblia e de um livro dito como revelado, faz sentido que haja essa replicabilidade, inclusive por causa dessa questão das perseguições. Vamos escrever isso daqui, porque senão, né, vão destruir as outras cópias. Então vamos fazer uma cópia nova, vamos fazer não sei o quê. E obviamente os copistas tomavam bastante cuidado com as cópias para ver se elas estavam bem e tal, não sei o quê. Lembrando que elas não chegaram inteiras para nós, né? Você falou bem da questão de faltar 11 versos, mas você tem um manuscrito que tem um pedaço que vem aqui, um outro papiro que vai um pedaço ali, uma coisa. Por isso assim, que é importante o número grande de cópias. Exatamente, okay. Né? Sua fala, Tassos. Deixar claro que não havia nenhuma vantagem natural na manutenção da cosmovisão cristã para os primeiros cristãos e nem para muitos até hoje. Mais cristãos foram mortos em razão de sua fé no século passado do que no 19 e outros séculos somados. Há lugares no Brasil, no mundo, em que há perseguição brutal ao cristianismo, chamada Igreja Perseguida. A Bíblia é proibida em 50 países. Há lugares que, se você for pego com a Bíblia, como por exemplo na Coreia do Norte, você é lançado para campos de concentração, campos de trabalho forçado e, quando não, torturado e morto. Então não há nenhuma vantagem. Os discípulos de Cristo, os apóstolos de Cristo, todos eles foram perseguidos, torturados e mortos por manterem a sua fé. A única exceção foi o apóstolo João, que teve a pena convertida, estava na ilha de Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse. Todos demais. O apóstolo Pedro, que negou Cristo, quando foi diante do advento do Cristo ressurrecto e de Atos 2, de Pentecostes, ficou tão cheio de coragem que começou a defender o cristianismo até ser pego e ser condenado à morte. E a tradição diz que quando ele foi ser crucificado, o professor Pirula, ele disse, não, para, o que foi? Ele disse, me coloque de cabeça para baixo, eu não sou digno de ser crucificado como Jesus Cristo. Então não há. E outra coisa, a proposta do cristianismo é a verdade, não o conforto, não a vantagem. O cristianismo bíblico propõe, inclusive, que a primeira proposta é morra. Morra que Cristo vive em você. Então o cristianismo não tem como proposta o conforto, tem como proposta a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Lá em João, no capítulo 14, no verso 6, ele diz claramente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E foi isso que nós, inclusive, vimos no nosso bate-papo de ontem, que esse conceito de verdade que ele utiliza é um conceito de verdade que foi construído pela civilização grega, que é aletheia. Não é um termo desconhecido, ele é a verdade. Nós vimos isso. O Pilatos diante de Jesus, isso está no Evangelho de João, no capítulo 18, no verso 38, ele está diante de Jesus, que é a própria verdade, e faz a pergunta mais importante que existe: o que é a verdade? E se volta e vai ter com os judeus, né? É uma situação perdida. Então o cristão não pode perder essa situação, ele está diante de Jesus. Para nós a verdade é muito importante, porque a verdade para nós, cristãos, não é apenas um conceito, não é apenas uma ideia, é uma pessoa. Quem relativiza a verdade para o cristão está relativizando o seu Senhor e Salvador. Então veja que nós não podemos, em busca do conforto, em busca das vantagens, negociar ou relativizar a verdade. A verdade é inegociável e, como todos nós sabemos, não preciso ir muito longe, a verdade coloca pessoas em muitas situações difíceis, mas o cristianismo também diz: você passará por situações difíceis, por intempéries, vicissitudes, problemas, mas a garantia não é que você não passará por elas, mas é a que você passará por elas com a paz que excede todo o entendimento, porque o Espírito do Deus, Criador dos céus e da terra, habita em você. Pirula.
Você falou agora que questionando como é que se fala? Quando você questiona a verdade, quando alguém questiona a verdade, está questionando o próprio Salvador e a nega, própria... quando nega. Questionar faz parte da prática cristã. Quando nega a verdade, faz isso aqui. Bom, relativiza. Então eu fico mais feliz ainda de ter sido convidado para esse debate aqui, porque eu não acredito nessa questão sobrenatural, né, ou transcendental do lance da verdade de Jesus, tal, não sei o quê, ainda que eu concorde com muita coisa que está escrito ali. Então, eu fico mais feliz ainda da abertura que vocês estão me dando para conseguir falar aqui sobre essas coisas, tá? Porque poderia ser ofensivo, poderia ser uma coisa problemática, tal, não sei o quê. Então, eu fico bastante... Existe mais abertura nas igrejas do que nas universidades públicas. Bom, não tenho estes dados para poder refutá-lo, mas enfim, pode ser. Pois bem, então estamos chegando agora aqui num aspecto mais até contemporâneo, né? Uma coisa assim que eu fico meio que agora vai do meu conhecimento de atualidades e de certas outras coisas, né? Até onde eu tinha visto, tá? E isso me surpreendeu bastante. Eu realmente não sabia disso, mas até onde eu tinha visto, saiu uma notícia recente da visita do Putin na Coreia do Norte, e ele foi numa igreja ortodoxa russa na Coreia do Norte. Eu não sabia que existia, então eu fiquei bem surpreso. Mas tem lá o sacerdote coreano, tal, não sei o que, tal, fez a bênção lá no Putin, tal, que também é da igreja ortodoxa russa, tal. Então eu fiquei realmente bem surpreso. Não lembro que cidade, não sei se é Pyongyang ou se é em outra cidade, tal, mas eu fiquei uma coisa bem surpresa. Agora, no que diz respeito à perseguição... Não foi o contrário, não, professor? Não foi a visita do coreano na Rússia? Não. Foi o Putin que foi na Coreia do Norte, porque ele está tentando estreitar os laços lá, não sei o que, né? O Putin, bom, enfim, a gente pode ficar 40 minutos aqui falando mal do Putin, que eu vou adorar. Mas, enfim. Agora, no que diz respeito à perseguição atual, eu imagino que ela esteja principalmente em países de maioria muçulmana, né? Eu acho que esse daí é que é a principal complicação ali nessas questões, né? Mas eu não vou entrar aqui, sei lá, em história do Islã, porque eu não tenho conhecimento sobre isso, etc, né? Com relação à questão do cristianismo e conforto, eu achei muito interessante que você falou desse lance, né? Eu lembro de uma coisa quando eu estava lendo a Bíblia, sei lá, pela terceira ou quarta vez, que não tenho conhecimento de qual é o versículo, qual é o capítulo que você apresenta, porque não é a minha área de estudo, mas essa questão do cristianismo e conforto me chamou muita atenção, porque a impressão que dá, e eu acho que tem um versículo específico que fala isso, é que meio que quanto maior for o seu sofrimento na terra, maior vai ser a sua glória no reino dos céus, ou alguma coisa assim, né? Então, realmente, e até por isso que alguns cristãos se ofereciam para martírio, alguma coisa de sacrifício para defender a sua verdade e tudo mais. Então, fico pensando nesse negócio. Então, tipo, realmente, né, não deveria nem ser desejável o conforto, tecnicamente, porque significa que você está sendo até, de alguma maneira, glorificado, né, com as agruras e com as coisas ruins que acontecem na vida, tal, não sei das quantas. Que aí a gente pode entrar na discussão também sobre a sinceridade de boa parte dos cristãos que existem no Brasil, né, que a gente estava conversando ontem, o senhor concordou comigo, né, que tem muita, enfim, né, falta muita leitura de cristianismo para muita gente que se diz cristão, né, que é uma coisa... Professor Pirula, há ateus que agem moralmente de forma melhor do que alguns que se dizem cristãos. Quanto a isso, não há dúvida. Porque o cristianismo é vinculado à questão da sinceridade, da honestidade de coração. Ninguém engana Deus. Os mornos, de acordo com as escrituras, serão vomitados. Só querendo, sem interromper a coisa, mas é interessante que aquela questão oh meu Deus, agora me fugiu a coisa oh, meu Deus, que é aquela coisa assim, se Deus... Seu Deus? Se Deus existe... Oh, meu Deus. Expressão não linguística. Com ateu, não, mas expressão linguística. Eu não sou aquele ateu chato que fica cortando expressão idiomática. Tá bom. Mas é aquele dilema que o pessoal fala que... Ai, meu Deus, mas fugiu da minha cabeça agora. Que é... Vai virar corte, Pirula. Meu Deus! Meu Deus! Corte, é verdade, tem razão. Vai virar corte. Meu Deus, como assim? Que falava que assim, quando... se por um acaso é melhor acreditar... porque na dúvida, se Deus disser qualquer... Eu sei qual é isso. Não, diz assim, né? Você tem a opção de acreditar ou não acreditar. Isso, Se você não acreditar, né?
e Deus existir, você está perdido. Exato. Agora, se você acreditar em Deus existir, né? Gente, uma coisa tão simples, eu esqueci agora o nome da coisa. E aquilo que você tava falando assim, Deus não é trouxa, né? Tipo, não faz nenhum sentido isso, né? Ele vai saber que você tá fingindo que acredita só pra não ter... Só pra Mas não o corte ser... foi o meu Deus do Terminator. Mas vamos lá. O que eu vocês podiam voltar um pouquinho, né? Volta, claro. Só que eu também não vou usar tudo, não. Fica à vontade para interferir se precisar. Eu só queria dizer assim, para achar bastante claro. Nós não achamos que o ateu não pode agir moralmente. Em um determinado momento do nosso bate-papo, você de maneira brincalhona falou os ateus maus, né? Não há isso. O que o ateu não tem é a capacidade de justificar a sua ação moral. Então, a base da moralidade exige Deus. Agora, para agir moralmente, a pessoa tem que ser de fato assim. Para você agir moralmente, você só age porque existe uma fonte da moralidade que é Deus. O cristão que não age moralmente e nega Deus, ele é, de acordo com as escrituras, vomitado. A base do cristianismo é a sinceridade, é a honestidade de coração. A base do cristianismo é, de fato, você fazer com que Jesus seja prioridade na sua vida. Você não pode usar Jesus para nada. Não há nada, inclusive, que você possa fazer para você alcançar o céu. Veja o exemplo do ladrão na cruz. Jesus, quando foi crucificado, você sabe, né? Tinha 2 ladrões, um dos quais olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim no paraíso. Aquele ladrão não tinha feito nada de bom para receber o paraíso. Não é pelo que nós fazemos. Aquele ladrão nem tinha feito nada de bom, nem poderia vir a fazer nada de bom. Não poderia andar nas veredas da justiça porque seus pés estavam pregados na cruz. Não poderia vir a fazer boas obras porque suas mãos estavam pregadas na cruz. E simplesmente porque o ladrão disse: Senhor, lembra-te de mim, Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, professor Pirula, havia tomado café da manhã com Satanás e almoçar com o próprio Deus. Então, o cristianismo não é com base no que nós fazemos. E olhe, professor, que é uma das pessoas que temos a absoluta certeza que está no céu, porque essa informação está nas escrituras. E foi alguém que não fez nada. Inclusive, ele foi a pessoa que teve a revelação, o entendimento do que estava acontecendo ali. Os doutores não tiveram, os discípulos não tiveram. Foi o ladrão que teve o entendimento e disse: olha, vou aproveitar a oportunidade. Disse: Senhor, lembra-te de mim. Então, não é pelo que nós fazemos que nós somos salvos. É fato de que, pelo fato de sermos salvos, nós mudamos o nosso comportamento. Mas não há nada que nós possamos oferecer a Deus para alcançar tamanho presente que é a salvação. O que nós fazemos é entregarmos a nossa vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E estando nele, nós somos salvos. Os mandamentos, por exemplo, nunca foram dados para um povo para que o povo se tornasse o povo de Deus. Os mandamentos foram dados para um povo porque o povo já era o povo de Deus. Aquele povo havia passado o mar vermelho sem sequer molhar os pés, havia sido miraculosamente alimentado no deserto. E Deus diz: por vocês serem o meu povo, aqui está um modo de conduta, por vocês serem um povo, não para vocês receberem algo. E esse modo de conduta reflete Deus. Só para encerrar, você veja, não mentirás, porque Deus é fiel, é a verdade. Não adulterarás, porque Deus é fiel. Não roubarás, porque Deus é confiável. Sou um espelho de quem Deus é, para que nós procuremos agir de forma cada vez mais parecida com Ele, pelo fato de termos entregado nossa vida ao Senhor. Bom, volta aqui o tempo, Pirula. O Tasso falou que não ia usar os 3 minutos, mas ele estava com os dedos cruzados o tempo todo. Então, agora... Não, mas sem problema. Até porque logo mais eu vou ter que sair também, então enfim, já uso o meu tempo aqui da melhor maneira. Bom, agora a gente entra numa questão muito também de entendimento pessoal das coisas, né? A gente sai mais estamos mais em filosofia de vida, né, mesmo, né? E, como eu falo, o mundo tem muitas injustiças e sempre teve, né? Inclusive, baseado nas diferenças individuais, até que há o princípio de seleção natural. Se não tem diferenças individuais, não há seleção natural. Então, faz todo sentido que os indivíduos sejam diferentes. Nós somos diferentes geneticamente, nós somos diferentes em oportunidades, temos diferenças em várias outras coisas. Então, uma coisa que eu vejo é que sempre há muito sucesso, histórias em que o fraco é o que vai se dar bem no final, ou que faz alguma coisa assim, né? Que é aquele que vai ser salvo, ou que vai ter a redenção, o arco de redenção, né? No final. Jesus, no caso, é um caso de exceção, porque ele se dá mal no final, mas ao mesmo tempo ele volta.
Então ele prova que ele era realmente, né, aquilo que ele estava querendo dizer. E agora, essa história do ladrão é interessante, porque ele me remete a essa questão, né? O cara que é o arco da pessoa que é o pequeno, é o ladrão, é a pessoa, enfim, com atitudes repreendidas, mas que possui ali o arco da redenção, o arco da salvação, simplesmente porque ele estava ali crucificado do lado, né? Foi uma coincidência ali, né? Tipo, dele estar crucificado do lado, etc e tal. Então, eu acho interessante a construção da história, e para mim esses são parte dos elementos do sucesso que essa história teve, né? No meu caso, eu não acredito na questão transcendente, na questão da coisa. Eu acho só que nós somos os mesmos humanos que existiam naquela época. Então, a gente vai achar interessante, vai gostar dos mesmos tipos de história, dos mesmos tipos de coisas. Então, naquela época, a gente estava tendo, obviamente, como eu falei, questões de perseguição envolvendo os judeus, envolvendo os cristãos e tal, não sei o que ali, por parte do Império Romano. Uma religião que aparecesse, não uma mensagem, não era nenhuma religião na época, né, mas uma mensagem que aparecesse, que falasse assim, ó, você tá sofrendo agora, mas na próxima vida a coisa vai ficar melhor. Ó, você tá, assim, sendo perseguido agora, ou você tá sendo sofrendo. Não precisa nem ser perseguido, porque se você tá pegando um romano que foi convertido, ele não tinha por que ser perseguido antes. Mas ele estava sofrendo uma vida muito ruim, estava sendo, sei lá, era muito pobre, estava sendo humilhado, estava passando fome, tal, não sei o que. E fala, não tem problema, quanto mais fome você passar aqui, quer dizer que depois no futuro você vai ser salvo. Então, para mim, isso é um exemplo de uma religião ou de uma coisa que, bem estruturada, tinha tudo para dar certo, né? E aí ganhou vai na competição com as outras religiões ali, acabou se dando bem e aparece assim. Eu não tenho como negar digamos assim, as especificidades do cristianismo e como tinha tudo para ser uma história de sucesso, né? Eu só, enfim, né, entro nessa questão aí, eu entro mais como uma discussão de como, né, você tem ali, o que você oferece para as pessoas e aquilo que é mais, digamos assim, dialoga melhor com os problemas que aquela pessoa tem ou com aquele tipo de coisa, né? Mas enfim, aí entra numa questão pessoal aqui. Calma aí, eu vou te passar, Tasso, mas aí eu vou... A gente começou sempre com o Pirula, no primeiro e no segundo debate. Então, como ele falou agora, para não dizer que essa é a última, porque aí ele não estava preparado para ser a última, então você fala essa sua fala agora, depois vai ser a última de cada um. Tá. Beleza? Não, eu vou falar bem rápido, só lembrar... Não precisa ser rápido, você tem 3 minutos. Tem 3 minutos, mas só esse fato aí, Pirula, o cristianismo não trouxe isso, não. O cristianismo trouxe perseguição, tortura, morte. Em muitos lugares hoje no mundo, as pessoas vão para a igreja sem saber se quando voltam suas casas estão incendiadas ou não. O cristianismo não traz alguém, tá tudo bem, você tá sofrendo, mas na vida que vem. Não, o cristianismo traz a adesão ao cristianismo, historicamente, traz perseguição, tortura e morte. É isso que eu estou lhe dizendo. No século I, os discípulos de Cristo foram torturados e mortos. Ninguém morre por algo que sabia que era mentira, não. A convicção da verdade é tão grande que as pessoas se deram a isso porque valia a pena. A verdade é inegociável. Não há vantagem em ser cristão do ponto de vista natural. A vantagem que dá é o quê? Você aderir à verdade. Não é para ter um ganho material. Então, essa percepção de que era no mercado das religiões a que era mais confortável, a que daria uma sensação de que está tudo bem com o seu sofrimento. Não, as pessoas, por aderirem, que passavam a sofrer brutalmente. E não é só para as pessoas simples, né? O cristianismo para todos. O apóstolo Paulo, por exemplo, era um filósofo de envergadura, um homem de um treinamento profundo, treinou aos pés de Gamaliel, e ele, Gamaliel, era neto de Hilel, fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Moisés, que é do povo de Deus, do Antigo Testamento, que também é do cristianismo, nós vimos aqui, Moisés, ele foi chamado por Deus para falar com o faraó, para libertar o seu povo. A escravidão dos judeus no Egito inaugurou o que hoje nós chamamos de antissemitismo. Houve uma escravidão de 400 anos ali, e Moisés foi chamado para falar com o faraó. Por quê? Por que Moisés? É porque Moisés era simples? Não, porque Moisés tem educação palaciana. A Bíblia diz que Moisés nem falar direito conseguia falar com os hebreus, aí o povo diz
tem alguns que dizem que ele era gago, né? Não é que ele era gago, é porque ele não foi educado como os outros judeus foram. Ele foi educado no palácio. Ele não tinha o domínio da língua, a facilidade com a segunda língua. O hebraico era uma segunda língua para ele. Então, tanto os mais simples como o ladrão, como os mais eruditos, entregaram sua vida ao Senhor e fazem até hoje. Igualmente, Isaac Newton, o maior cientista que já existiu sobre a Terra, na minha opinião, respeito a sua opinião de qualquer outro, porque eu digo Newton, porque eu sempre digo assim, porque desenvolveu o cálculo. Desenvolveu a matemática até um determinado ponto, a física até um determinado ponto, que a matemática existia não dava mais conta, né? Aí ele foi desenvolver a matemática. 200 anos depois de Newton, tem nada feito em matemática, ele tinha feito tudo. Eu acho o Newton genial. Einstein, nós sabemos, usou a matemática que já existia, as 4 equações de Maxwell, a geometria de Riemann. Mas, na minha opinião, Newton é um grande, não é verdade? É um grande, sim. Eu considero... não vou desconsiderar o Copérnico, porque o cara também foi impressionante. Tudo bem, mas Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. Eu não estou dizendo que eu concordo com tudo que ele escreveu, não. Tem muita loucura lá nos escritos dele sobre a Bíblia, que inclusive estão disponíveis lá no site da Oxford University. Mas eu estou dizendo que o que mais ocupou as concatenações intelectuais do maior cientista que já pisou sobre a Terra foram as Escrituras. Então, é nesse contexto impressionante e inigualável que o cristianismo se coloca. Ok. Bom. Agora sim, considerações finais. Eu quero agradecer tanto ao Tasso quanto ao Pirula. Pirula é visitante aqui na rádio, é uma rádio evangélica, de confissão cristã evangélica e tal. Mas a gente fez de tudo aqui para sermos equânimes no quanto ao tempo e as posições e tal. Espero que você tenha entendido isso, percebido isso, para que você saia pensando que a gente é bonzinho, tá? Então, bem-vindo aqui outras vezes para outros debates, cara. Muito bom te conhecer pessoalmente. E suas considerações finais. Bom, então vou deixar. Eu anotei mais coisa para falar aqui pro professor Tassos aqui, mas enfim, não vou entrar em muitas dessas questões assim. Não, só queria dizer que eu não quis dizer, né? Bom, aliás, eu até comentei, né, que houve sim perseguições ao cristianismo, principalmente no passado, tal, não sei o quê. Eu digamos assim, como laico nesse sentido, né, como não creio na questão transcendente, né, eu entendo que há uma questão de minoria, né, enfim, de uma minoria perseguida que tinha ali, que realmente tinha um discurso muito tentador, porque senão as pessoas não tinham se convertido, né, então o meu entendimento é que as pessoas se converteram. Mas pela verdade. Mas as pessoas não viram, né? Elas estavam convertidas porque elas estavam desesperançosas também. Você tinha muita gente desesperançosa. Essa pessoa desesperançosa, ela vai se converter porque aquilo ali, né, tipo, inflama. E você tem tanta gente que acredita que você fala, bom, se eles estão acreditando, então deve ser verdade, né? Então você faz isso daí. Mas aí entra em umas discussões ali que não vai à parte e tal, não sei o quê, né? Enfim, acho que já encerramos esse assunto e tal, não sei das quantas. Queria dizer apenas que eu agradeço muito o convite novamente, tá? De novo, falo, né? Eu não sou muito conhecido nas redes por ser muito sucinto, então não tem problema nenhum. Eu até peço desculpa se ontem eu falei demais, mas é porque a minha natureza aqui, eu juro, eu tento ser mais curto nas minhas falas, mas enfim, a coisa vai vindo, e como o debate foi muito gostoso, então a coisa vem, né, tal, não sei o que, a gente vai tentando falar. Acho que foi um debate produtivo, né, foi algo muito bom, foi um prazer muito grande conhecer vocês, tá? E de novo, agradeço muito a abertura, né, de trazer uma pessoa num posicionamento bastante diferente aqui para falar com vocês. Peço de novo para que, caso vocês não me conheçam, que vocês assistam meus vídeos. Eu não tô lá para transformar ninguém em ateu, eu não tô lá para dizer para ninguém virar ateu. Várias pessoas vêm para mim e falam assim, Pirula, virei ateu por tua causa. Eu falo, não vem essa daí virou ateu por minha causa, não. Você já tinha seus questionamentos e você já estava nesse caminho. Eu posso ter até se sentiu confortável porque viu que tem outros ateus ali e tal, não sei o que lá. A minha militância em relação ao ateísmo é mais para fazer o ateísmo ser aceito na sociedade, né? Porque existe muito preconceito contra os ateus, principalmente o pessoal que é da igreja, tal, não sei o que. Então, eu tô lá para dar um apoio, um suporte para essas pessoas e para elas verem que isso daí não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nenhum monstro por perder a sua fé ou alguma coisa assim, ou até por nunca ter tido. Então, a minha ideia não é desconverter ninguém. Parece que nesse debate, nesses 2 dias, o seu ateísmo é mais
pro lado do agnosticismo do que do ateísmo também, né? Como eu falei. Você não fecha essa questão sobre... É uma questão de discussão de termos aí. Eu sou ateu e agnóstico. Então eu não tenho como falar que Deus existe ou não, porque eu não sei se ele existe ou não, mas eu só não acredito. Entendeu? Para mim são dois termos que são conciliáveis ali. Eu consigo ser ateu e agnóstico ao mesmo tempo. Mas na hora que a memória falha, meu Deus. Aí... mas fazer o quê, né? Essas coisas acontecem. Então eu agradeço bastante a presença. Peço então aí que as pessoas que tenham a oportunidade, que possam ver meus vídeos, Pirula 25, né? Com 2 L's, canal do Pirula, você digita na internet, é o primeiro que aparece. Não digite no Google imagens, porque ele sempre coloca as minhas piores fotos. Então vai aparecer muito feio. Tá não tem muito milagre pra fazer, né? Com isso, mas é aquilo. Né? Pirula 25 tem o canal do YouTube, também no Instagram, e por alguma razão que não sabemos, ele não quer que veja pelo X. Não, pode seguir no Twitter. No Twitter lá pode também. Seguir, não tem problema. Tá aí, e se você digitar Pirula lá, digitem no Google e clique em imagens. Pra você ver como ele parece o Valdívia. O Valdívia, várias vezes. Vamos lá, tá. Quando o cabelo tava mais curto, era o Casagrande. Aí eu até tirei uma foto junto com o Casagrande pra mostrar. Não sendo o Valderrama, amigo, tá... Aí é muito triste. Então, Tassos, suas considerações finais aqui sobre esse assunto. Mais uma vez, quero agradecer ao professor César, ao professor Pirula, pela oportunidade de nós termos aqui esse bate-papo, né? E dizer e deixar claro que o cristianismo é a visão de mundo em que há mais tolerância, em que a diversidade de fato é possível. Você vê que todos esses movimentos anticristãos são possíveis no cristianismo, mas os movimentos anti outras visões de mundo não são possíveis naqueles países em que adotam essas outras visões de mundo. Por exemplo, numa visão de mundo ateísta do comunismo, não tanto pelo ateísmo, mas do comunismo que é materialista e, portanto, ateísta, você não pode ter livremente outras expressões de visão de mundo. No Islã, nem se fala. Mas no cristianismo, até Deus respeita o livre-arbítrio. Então, as posições individuais são muito respeitadas no cristianismo. Tolerância, é claro, não é achar que seja lá qual for a verdade do outro, que não há verdade, seja lá qual for a visão do outro, é igualmente verdadeira. Isso não é tolerância. Tolerância não é achar que seja lá qual for a visão de mundo da outra pessoa, ela é igualmente verdadeira, mas é entender que o direito que eu tenho de expressar a minha visão de mundo, o professor tem de expressar dele e todos mais. E os argumentos são colocados, as evidências são investigadas e foi muito bom o debate. Eu sou vinculado à universidade, eu sou professor titular da Federal lá do Rio Grande do Norte e estou envolvido com as universidades públicas e com tristeza eu lhe digo, as universidades públicas hoje não têm diversidade. A diversidade está na igreja, por incrível que pareça. Na igreja cristã, que há a possibilidade de ter debates como esses, eventos dentro das igrejas. As universidades hoje buscam uma hegemonia de um só tipo de pensamento, que os que pensam diferentemente são fortemente atacados. Mas defendem a diversidade. A diversidade só se for da mesma coisa. É isso aí. A genuína diversidade é isso aqui. Então, graças ao cristianismo, isso é possível.